Graça e paz, boa tarde, muito bem-vindos. Quis brindá-los aí com este cântico maravilhoso, de maravilhosa graça, lembrando aí a história da nossa hinologia, cânticos de tradição, de história, de décadas, mas que justamente nos faz, prepara nosso coração para tratarmos do mais solene, mais histórico e mais tradicional ponto doutrinário da confissão evangélica, que é a graça maravilhosa de Jesus. Por isso você está vendo aí que o nosso tema para hoje é graça dinâmica, como avisamos, não é? Eu fico grato a Deus por vê-los apostos, saber que estão todos aí dispostos depois de 2 horas de estudos em Hebreus quinta-feira, sem susto, vocês estão aí de novo apostos para continuar ouvindo a palavra de Deus. Desta vez é nosso texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Sei que os cristãos veteranos conhecem este cântico que acabamos de ouvir. Sei que os cristãos veteranos também entendem, que conhecem da graça, que sabem o que é a graça. Nós nos saudamos o tempo todo, graça e paz, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Graça, irmãos, não é o tempo todo. Graça é a palavra que está em nossos cânticos, que está em nossos lábios, que está em nossos cumprimentos, que está em nosso pronunciamento. Graça é palavra também que influenciou o vocabulário do mundo ocidental inteiro, em todas as línguas, de forma que ela está entremeada, ela está misturada, ela está com seus derivativos todos em nossa língua, de onde você tem agradecer, gratidão, tudo isso vem da palavra graça, charis, no grego. É muito bonito você perceber que algumas línguas ainda vivas prevalecem, fazem manter ainda o significado original e a pronúncia original. Em romeno, graça está escrito em grego como charis, e no romeno é charis. Eles mantêm tal como ouviram e receberam pelo Evangelho de Jesus, porque não é uma palavra latina. E a língua romena é uma língua derivada, tanto quanto o português, do latim. Mas eles receberam charis do grego e mantiveram charis. Daí nós temos a pronúncia já com fechada, charis, caridade, né? Que vem de tradução para o latim da graça. O significado de graça no latim é caridade. Caridade de Deus, misericórdia de Deus para conosco. Mas graça invadiu nosso vocabulário, faz parte de nossos sentidos, interrelações, todo o nosso discurso. Pessoas educadas agradecem, pessoas educadas são agradecidas, pessoas cristãs têm gratidão. E todo cristão só é cristão porque um dia a graça aconteceu. Hoje nós vamos pensar nessa graça com mais profundidade. Por isso eu convido você aí para o texto de 1 Coríntios 15, 10, que estaremos lendo. E logo em seguida estaremos orando para recebermos esta palavra que da parte de Deus nos é dada hoje. O texto de 1 Coríntios 15, 10 é um discurso de Paulo. Ele vai fazer a defesa do seu apostolado diante da igreja de Corinto. E ao fazer a defesa do seu apostolado, ele declara, entre outras coisas: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ora, meus queridos, observem comigo aqui, antes da oração, a repetição da palavra graça num único versículo. Pela graça de Deus, primeiro, sou o que sou, e sua graça, segundo, para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus, terceiro, comigo. 3 vezes no único pronunciamento curto, Paulo faz menção da graça. E ao fazer menção da graça nessas 3 vezes, ele nos apresenta, nos ensina, como fez com a igreja de Corinto e para toda a cristandade ao longo de 20 séculos, 21 séculos. Ele nos ensina o significado e a dinâmica da graça. E a palavra dinâmica se impõe hoje aqui sobre esse texto. Exatamente porque existe, lamentavelmente, eu não vou dizer parcela, mas quase que a totalidade da igreja que emergiu da graça, a igreja evangélica que emergiu da redescoberta da doutrina da graça há 507 anos atrás, não entende da graça como algo dinâmico que opera em nós. Hoje nós vamos pensar nisso.
porque estamos comprometidos com uma ordem apostólica que saiu de Pedro, as últimas palavras de Pedro para a igreja na segunda carta capítulo 3, versículo 18, que pronunciaremos ainda hoje aqui mais uma vez. Cresçam na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar com Deus. Ó amado, nós nos curvamos diante de Ti por causa da graça de Jesus. Maravilhosa graça. Graça que nos conquistou, graça que nos fez ser quem somos. Graça da qual não entendemos muito. Graça que sem entender recebemos, pela qual agradecemos e rendemos graças a Ti. É lindo pensar nesse mistério da fé, meu Deus, tão maravilhoso e tão atraente, que cria um intercâmbio entre Tu e nós, entre nós e Ti, aleluia. Porque o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos abençoou, o Deus que pela graça em Jesus nos salvou, o Deus de toda a graça, como Paulo evocou sobre a igreja, se despedindo na última carta à igreja de Corinto, dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, porque a graça abre as portas. Esse mesmo Deus espera receber de nós graça, porque graça significa empatia, abertura, favor imerecido. Ó Deus, isso só vale quanto a nós. Toda a manifestação da Tua graça, bendito Pai, para conosco, fala daquilo que não merecemos. Aleluia. Mas quando Te rendemos graças, nós Te damos minimamente, nós pegamos emprestada uma palavra que Tu revelaste ao nosso coração para devolvê-la a Ti, digno de toda gratidão, digno de toda ela. Agora Te rogamos, abre o nosso coração e nosso entendimento sobre a revelação desta palavra. Permite que aprendamos na experiência do Teu servo no passado aquilo que está facultado a todos nós, pela mesma fonte, pelo mesmo autor, que é Cristo Jesus, Senhor, que nos facultou a graça, que nos propiciou a graça, sendo Ele já a manifestação da graça ao ir para a cruz, ao encarnar, ir para a cruz. Jesus manifestou a graça, mas ao ir para a cruz, Ele nos deu acesso à graça, de forma que somos convidados eloquentemente, exaustivamente, entusiasticamente, somos convidados pela Tua palavra, pelo autor de Hebreus, não uma vez só, a entrarmos diante do trono da graça com ousadia, com inteireza de fé, porque as portas estão abertas e na graça somos recebidos, somos aceitos em todo tempo, sem precisar de protocolo, sem precisar de agenda, sem precisar de senha. Oh Deus, temos o sinal e não a senha, e o sinal é o sangue de Jesus nos umbrais da nossa alma. Glória ao Teu santo nome. Fala conosco e ensina-nos. Ó, dá-nos coração sensível à revelação maravilhosa desta palavra, por Cristo Jesus, Senhor, e para a Tua glória. Amém. Amém. Como eu disse, meus irmãos, não cabe uma definição diferente aqui, a não ser dinâmica para a palavra graça. A graça é dinâmica. Glória a Deus por aqueles dentre nós que vivem no dinamismo da graça. Glória a Deus por aqueles que foram além da superfície, além da porta de entrada. Que pena por aqueles tantos que ficaram satisfeitos em tomar conhecimento da graça que salva e nada mais dela usufruem, não buscam porque não crescem nela, não sabem que podem crescer, que há um caminho imenso que sobe pelo qual podemos andar, ao qual somos convidados para andar. Paulo viveu essa coisa maravilhosa dessa graça que veio e perdoou, abriu as portas, apagou o passado, mas criou todo um futuro que não se resume em ir para o céu e contemplar a face de Cristo, o que já seria tudo. Mas há mais aqui, porque estamos falando de uma caminhada cujo tempo não detemos. Estamos falando de uma agenda cujo controle não temos em nossas mãos. Aleluia, porque não temos. E às vezes ela é muito longa. Eu olho para trás e acho que a minha já está muito longa. Há um passado muito grande que ficou para trás. Claro, o passado fica para trás. Então eu não sei qual é o tamanho ainda do caminho da graça que eu tenho, mas a graça dinâmica é para ser vivida aqui, antes de chegarmos lá. Porque a graça, que é o ponto de partida, já nos garantiu absolutamente que lá estaremos. Mas até chegarmos lá, aqui estamos, por aqui vamos. E precisamos de graça.
para irmos por aqui. E a palavra de Deus nos oferece essa graça. E aqueles que dela não entendem, que nela não crescem, ficam atrapalhados pelo meio do caminho. E o pior, por dela não entenderem, acham em algum momento que o que a graça tem de fazer neles ou em nós seria torná-los dignos para receber alguma coisa ou pedir alguma coisa e ter resposta. Que tristeza! Isso significa nada entender da graça. Isso significa da graça estar decaído. Lembram? Foi o nosso estudo em Gálatas e estamos passando por aí em Hebreus. Por isso que é importante, né, meus irmãos, aqueles que compõem aí esse exército de gente que tem a paciência, a pachorra, o desejo e a fome de me ouvir, semana após semana, 2 vezes por semana. Como é importante que me ouçam na quinta e no domingo, porque nós fazemos, com toda essa ministração, uma escola de revelação da palavra de Deus, na palavra de Deus. Então aqueles que têm acompanhado os estudos conhecem, transitam com facilidade pela linguagem das pregações do domingo. E penso eu, a minha experiência me ensinou isso ao longo de todos os anos em que fui pastor, que a igreja tem de se ocupar disso, que o púlpito tem de se comprometer com isso. O domingo, a ministração que é minuta, ela é feita ali em alguns lugares reduzidamente em 20 minutos, em outros um pouquinho mais generosos, 30, outros mais abundantes, 45. Esse trabalho que é feito aos domingos, ele tem que ser sólido e ele tem que ser abundante sobre corações que têm trânsito fácil pela revelação da palavra e do que ali é feito no domingo. Do contrário, ficam perdidos, como quem perdido está no meio do tiroteio. Mas estamos falando de graça dinâmica, esta é uma meditação textual, e o nosso texto é esse, 1 Coríntios 15, 10. E é muito importante porque Paulo estava sofrendo um conflito de um grupo de judaizantes que se infiltrando dentro da igreja de Corinto, como aconteceu na Galácia, estava dizendo, ele não é apóstolo, ele não é digno de ser apóstolo, ele não foi um dos 12 escolhidos, ele não andou com o Senhor Jesus, como os outros andaram. Que autoridade é essa que ele tem de se dizer apóstolo, enviado para então nos ensinar e doutrinar? Por aí vocês conhecem toda essa luta que Paulo enfrentou, de que falou em Filipos, em Filipenses, de que falou na carta aos Gálatas, na carta aos Efésios, a luta que ele teve em Éfeso e em Corinto, outro tanto. Você percebe como que esse homem recebeu bordoada por todos os lados. E aqui então em Corinto, onde a guerra estava acirrada contra ele, pondo em xeque a sua autoridade, ele se defende. Ao se defender, ele diz aí no versículo 9, se você está com a Bíblia aberta em 1 Coríntios 15, pode ver aí no versículo 9, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, não teria nem direito de ser chamado apóstolo. E aí entra pelo versículo 10, fazendo esta grande proclamação de revelação doutrinária, mas pela graça de Deus sou o que sou. Não importa se não tinha capacidade, não importa se eu cheguei depois, não importa se meu chamado foi diferente, não importa se eu não caminhei com ele, eu caminhei contra ele até. Esta é a realidade da história de Paulo. Ele remonta-se a isto lá escrevendo a Timóteo, na primeira carta, lembram? Segunda carta. Mas o que ele está dizendo aqui é, não importa nada disso que aconteceu, o que importa é o que acontece agora. Pela graça de Deus eu sou o que sou. O que acontece agora foi a graça que fez. O que a graça fez me tornou, me fez ser o que sou. O que importa é o que eu sou, porque o que eu sou por causa da graça. Pronto. Ele disse tudo aqui. E eu creio que é mais do que suficiente o que eu acabei de parafrasear aqui em cima do discurso dele para completar a pregação de hoje. Graça dinâmica. Mas ela tem dados ricos e eu vou compartilhá-los com os irmãos para pensarmos aí linha por linha. Eu disse que ele falou na graça 3 vezes, então 3 vezes nós vamos aí ao pensamento de Paulo doutrinário sobre a graça que ele transfere para nós. A primeira coisa que ele está nos dizendo é que a graça nos faz ser. Bem, disso eu creio que todos os cristãos entendem, mas até onde? Ou seja, até onde, quanto e como ela nos faz ser? O que a graça nos faz ser? Este é o ponto. O que a graça nos faz ser? Uma resposta redundante e superficial seria seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, cristão, filho de Deus. Todas elas são verdadeiras, mas lembra, eu disse superficial. Porque, na verdade, isso não diz tudo. Hoje não caracteriza um confessor dizer-se cristão. Não caracteriza um confessor dizer-se seguidor de Jesus. Crente em Cristo.
não caracteriza. Os discursos, o pronunciamento, as titulações não convencem mais ninguém. Nem quando apresenta funções eclesiásticas convence, pelo contrário, criam desconfianças. Foi por onde resvalou o testemunho da igreja. Foi a grande conquista, estou ironizando, que nós como cristãos evangélicos, especialmente no Brasil, fizemos. E o resultado hoje é esse, vira pilhéria até. E não é pilhéria porque as pessoas desdenham da fé. É porque a igreja evangélica granjeou isso, esse descrédito. Então dizer que a graça nos faz ser crentes, a graça nos faz ser discípulos, a graça nos faz ser filhos de Deus, tudo isso é verdadeiro, mas não diz tudo, o tudo na verdade. E Paulo está nos dizendo muito mais do que apenas isto. A graça nos faz ser, porque a primeira declaração dele é esta: pela graça de Deus sou o que sou, criando esse diferencial tremendo entre o que diziam lá que ele era, então não era digno e não podia. Quando ele então declara, não podia ser, mas eu sou o que sou, e sou o que sou pela graça de Deus. Pela graça de Deus, sou o que sou. E aí ele está nos ensinando, nos blindando com este ensino que temos de absorver e particularizar para nós, que a graça nos faz ser. Isso é o ponto de partida, de fato. O que ele está dizendo é que a graça nos faz passar a ser o que ela gera em nós. E aí a coisa já fica diferente. Aí o entendimento já começa a descer de nível e se aprofundar. Descer no sentido de ir para regiões mais profundas. E eu gostaria de repetir isso aqui para que se grife no coração dos meus amados. A graça nos faz passar a ser o que ela gera em nós. Então ela não nos faz passar a ser o que desejamos ser. Ela não nos faz passar a ser o que pretendemos ser, que é um pouquinho diferente do desejar ser. Ela nos faz passar a ser não o que nós ambicionamos, não o que nós sonhamos, não fantasiamos. Ela nos faz passar a ser o que ela gera em nós. Esta é a razão porque Paulo, trabalhando com isso em outros textos, com mais riqueza, ele vai dizer: você foi chamado sendo isso ou sendo aquilo. Se você tem fé, tenha essa fé dentro de você mesmo. Cada um se mantenha fiel naquilo para o que foi chamado. Ele está falando do que a graça nos faz ser. A graça, ele já lançou essa pergunta escrevendo aos Coríntios, para a qual a resposta sempre será não. Ele pergunta: são todos apóstolos? A resposta única possível é não. São todos mestres? Não. Falam todos em línguas? Não. Ele está mostrando ali para nós que há uma diversidade e não uma generalização operada pela graça. A graça trabalha com diversificação. Então, alguns, pela graça, se tornam mestres. Pela graça se tornam pastores, se tornam profetas. Pela graça se tornam evangelistas. Pela graça falam em línguas. Pela graça interpretam línguas. Por aí. Ele disse isso. Mas nem todos. E via de regra, aquele que a graça transformou e fez ser algo, o outro não. Generalizadamente, nenhum deles poderia ser isso tudo se a graça não tivesse feito, primeiro, filhos de Deus. Mas essa diferenciação que nós chamamos de dons que o Espírito traz, é obra da graça. Nos faz ser o que sou. E aí, ao pensarmos nisso, trabalhando aqui com o pensamento de Paulo, ele está falando em termos de serviço. Claro que ele está falando em termos de serviço, e aqui cabe isso, e ainda vamos abordar esse ponto. Mas há algo mais aqui nesse sou que sou, que é profundo e significativo. Abusando muito da sua boa vontade para me ouvir, por conta, às vezes, desses mergulhos que a gente dá na palavra, que assustam alguns. Eu quero lembrar a você que o Deus que se revelou a Moisés disse: eu sou o que sou. Eu quero lembrar a você que Jesus tomou posse dessa titulação por ser divino para dizer: eu sou. E agora Paulo está nos desvendando algo tão lindo. Os filhos do eu sou o que sou podem dizer: pela graça eu sou o que sou. Aleluia. 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 Maravilhosa graça. Ele é, então eu sou. Porque João diz para nós que tal como ele é, seremos. Oh, aleluia. Impossível e não possível é continuar sendo o mesmo de antes. Vou dar uma pausa para você deglutir isso aí.
quando ele declara, pela graça de Deus sou o que sou, ele está nos ensinando uma profunda verdade, inquestionável verdade, inegociável verdade, que é impossível e não possível é continuar sendo o mesmo de antes do encontro com a graça. Por isso Jesus disse que o mundo se aborrece de nós porque nós estamos nele, mas dele não somos mais, ou deixamos de ser dele. A graça fez isso. Quando a palavra declara pela graça sou o que sou, o que ela está dizendo é, agora você é. E não tem mais nada a ver com aqueles que continuam sendo o que você era. Estamos no mundo, mas dele não somos mais. Isso não é uma declaração hipotética. Não é algo assim do tipo, nasci no Brasil, sou brasileiro. Não, porque eu posso trocar de cidadania. Ou rejeitar a minha. Não. O que nós temos aqui é algo que fala de transformação existencial. E é transformação a palavra que prevalece na revelação da palavra de Deus, especialmente à luz do que Paulo nos ensinou em Romanos, meus queridos. Então, impossível e não possível é continuar sendo o mesmo de antes. Não dá. Sou o que a graça me faz ser. Sou o que a graça me fez ser. Sou o que ela continua me fazendo ser, porque ele põe no presente. Pela graça sou o que sou. Ou ele não disse, pela graça me tornei no que sou. Não, pela graça eu sou. Aquilo que ela me fez ser, eu continuo sendo. Isso é tão importante, meus amados. Isso é tão importante. Porque caminhamos com pessoas que deixaram de ser o que eram. E eu estou falando de cristãos e especialmente de líderes. Isso é um fato. Isso é muito sério. Então é longe de significar que a graça passou a ser no que eu sou. Ou que agraciou o que eu sou, apenas untando por fora o que não mudou por dentro. Trata de ser, como eu disse, não de pretender. Então a graça está atuando aqui para que eu venha a ser. Não, o que ele declarou foi, a graça me faz ser o que eu sou. Crescer na graça não significa que eu vou me transformar em alguma outra coisa. Sabe? É como bebê, porque estamos falando de novo nascimento, estamos falando de um nascimento espiritual. O que acontece com o bebê? O bebê primeiro engorda, depois ele cresce. Não é assim? Porque vai se alimentando. E o engordar e o crescer em comprimento, se esticar, significa crescer. É disso que Pedro fala para nós. Mas eu volto a dizer o que eu estava afirmando aqui, para que isso vá se fixando no coração dos meus irmãos, à medida que estão me ouvindo repetir a ênfase de Paulo, o nosso primeiro ponto da graça. A graça me faz ser, pela graça de Deus sou o que sou. Então não significa que a graça passou a ser no que eu sou. Sabe, é quando alguém diz assim, eu incorporei a graça entrou. A graça está aqui dentro. Então ela passou a ser quem eu sou. Não é isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é, eu passei a ser o que a graça me fez ser. É totalmente diferente. Para dizer, não sou mais aquele que eu era. Mudou aqui alguma coisa. E muita coisa. Então ela não aconteceu agraciando o que eu sou. Agraciando, eu estou pondo entre aspas. Ela agraciou o que eu sou. Deu um banho de graça, deu um verniz de graça. Meu Jesus, é isso que a gente tem imposto na cabeça de muitas pessoas dentro das igrejas evangélicas. Lamentável, desgraçadamente. Mas não é isso. Ela não veio apenas untando por fora o que não mudou lá por dentro. Não. Pelo contrário, ela matou o que estava lá dentro para fazer uma coisa nova surgir no seu lugar. Então trata-se de ser e não de pretender. Sou o que sou, ele diz, pela graça, é como um cartão de visita que diz, aqui está aquele que a graça fez ser assim de agora em diante. Vamos repetir isso aqui, vamos suportar isso aqui, vamos assumir isso aqui, meus irmãos, com dignidade, como cristãos genuínos, ou vamos assumir com verdade que estamos longe disso aí, que não temos competência para fazer essa declaração e disfarçamos e dissimulamos. Não, a autoridade, a transformação, a experiência, vamos assumir isso em nome de Jesus. A graça é como um cartão de visita que eu levo na minha vida depois do meu encontro com Cristo, onde quer que eu vá, no que quer que eu faça, os 7 dias da semana que eu tenho de viver, os 5 e 6 dos quais eu trabalho, eu interajo com todos os outros, dentro de casa e fora da minha casa. A verdade é que eu levo um cartão de visitas, que me anuncia e que diz, aqui está aquele, aqui está aquela, que a graça fez ser assim,
de agora em diante, pela graça de Deus, sou o que sou. É esta a declaração de Paulo, é isso que significa, e é o que cabe na sua declaração também, aí tão pertinho, em 2 Coríntios 5,17. Convido você a ir lá, passa apenas 2 páginas, e você já está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, para ouvir este solene texto. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Ele não disse vai se tornar, ou vai se tornando uma nova criação. A ênfase do servo de Deus é total, a declaração é enfática. Se alguém está em Cristo, não é com Cristo, é em Cristo, é nova criação. Como dizem as velhas versões, é nova criatura. Foi feita outra criatura, é nova, não é mais a mesma criatura, foi criado de novo. E esse criado de novo se chama, na declaração de Jesus, novo nascimento, na declaração de Paulo e de Pedro, regenerado, gerado outra vez, é o que regenerado significa. E aí ele faz uma declaração contundente que fecha esse argumento. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. É nova criação, e todas as coisas que compunham a velha criação, ele chama de coisas velhas, coisas antigas, já passaram, foram embora, ficaram no passado, não pertencem mais a essa nova criação. Coisas novas surgiram, é o que ele diz. É isto que representa e significa, em suma, pela graça de Deus, sou o que sou. Sou o que sou. Mas ele vai trabalhar com a graça mais uma vez em segunda instância. Fiz questão de frisar isso para os irmãos na leitura, para dizer que a graça realiza. Volte ao texto. Pela graça de Deus sou o que sou. Foi a primeira declaração. E a segunda, sua graça para comigo não foi inútil. Sua graça para comigo não foi em vão. Não é assim que você tem na velha versão? Sua graça para comigo não foi inútil. O que ele está declarando para mim e para você é: a graça realiza. Não foi em vão. Ela faz. Bendito Deus, cujo querer e fazer opera em nós, a sua palavra diz. A minha graça é suficiente para ti, o Senhor disse para Paulo. Lembram? Quando alguém pensa em a graça realiza, se empolga, fica cheio de entusiasmo cristão, entusiasmo evangélico, entusiasmo religioso, entusiasmo de fé, para dizer, um grande homem, uma grande mulher de fé, alguém que vai pregar, subir monte, declarar, curar, orar, repreender todos os espíritos malignos, transformar a sociedade, impor a mão e declarar, declaro que toda a indecência, a imoralidade, a miséria, toda a corrupção caiu por terra. A pessoa pensa isso. A graça vai realizar isso em mim. Vai me fazer um portento espiritual. Não. O homem que disse que a graça realiza nele, lembre, vamos voltar ao versículo 9, que não faz parte do nosso texto, mas que está atrelado a ele. Ele está justamente dizendo o contrário. Sou o menor dos apóstolos. Nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Estamos falando de um homem onde a graça realiza tanto que ele ouviu Deus dizer, minha graça é suficiente para você, Paulo. Este mesmo homem que declarou, sua graça para comigo não foi inútil. Esse homem disse, não mereço, não sou o menor dentre todos, eu continuo sendo pequeno, é o que ele está dizendo, eu continuo sendo indigno, é o que ele está dizendo no versículo 9, eu persegui a igreja de Deus, este é o passado lá da velha criatura Paulo, o Saulo de Tarso. Mas o que importa é agora, pela graça de Deus eu sou o que sou, ainda que eu continue sendo pequeno, ainda que eu continue sendo indigno, a graça realiza, a sua graça não é inútil. Ela entrou em mim para operar, ela entrou em mim para realizar. E quando ele lá estava no meio das suas aflições, pedindo livramento das suas aflições, coisa de que eu e você cogitamos todos os dias, entendemos muito bem. Se você não tem as suas aflições, os outros têm e te pedem que ore por elas, não é verdade? Então, quando ele estava lá nessa sua guerra com Deus, suplicando, me livra, Deus, isso está ruim, está doente, está difícil, não estou suportando. Livra-me disso, Deus, 3 vezes. Ele vai ouvir pela 3ª vez, Paulo, a minha graça te basta. Paulo, está faltando você descobrir uma coisa aí no meio dessa sua aflição, no meio desse desespero. A minha graça te basta, Paulo. O que está acontecendo com você você está sendo impedido de se engrandecer,
de se sentir grande, de deixar de ser o menor dos apóstolos. O que está acontecendo com você é que eu estou impedindo que a própria atuação da graça na sua vida faça você se sentir importante, digno, merecedor, melhor. Então, para que você não se sinta assim, a graça está permitindo espinho, humilhação que te enfraquece. Porque quando você fica fraquinho, Paulo, sabe o que a graça faz? Ela manifesta o meu poder que flui através de você, sem que você me atrapalhe, sem que você concorra, sem que você queira conduzir, controlar. É o meu poder fluindo porque você não tem força nenhuma. É o meu poder fluindo porque você não pode. Mas a minha graça pode em você. A minha graça te capacita. Ela é suficiente. Ela basta. Presta atenção nela. Você não precisa mais do que a minha graça. Você não precisa de ser intocável, inquebrantável, aquele que não cai, o todo-poderoso na fé, o servo infalível. Você não precisa disso. A minha graça te basta, Paulo. Aí ele entendeu, não, ela não foi inútil na minha vida. Ela foi operosa na minha vida. Ela é operosa na minha vida. Ela não se manifestou em vão. Aqui ele botou no passado para dizer, aquilo que ele começou, que ela começou a graça, aquilo que a graça começou a fazer, se amplificou e produziu frutos. Não foi inútil. Aqui eu quero abrir um parênteses para que possamos retirar das mentes qualquer distorção desta nossa colocação a respeito da graça. A graça é favor de Deus, mas a graça é uma manifestação do próprio Deus. Então não pense em você como uma energia, alguma coisa que vem de lá da parte de Deus. Não, a graça é Deus se manifestando sobre a sua vida. A graça tem personalidade, tem pessoalidade, é graça divina. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus de toda graça, Paulo diz. Toda graça. Assim como ele é Deus de amor, ele é o Deus de toda graça. A graça é a manifestação de Deus pelo seu Espírito que em nós habita, por meio da obra de Jesus. Então, na verdade, quando ele diz a minha graça, a graça de Deus em mim não foi em vão, ele está lembrando que o Senhor lhe disse, minha graça é suficiente para você. Ora, indo por dentro da experiência que Paulo relata em 2 Coríntios 12, 9, eu acabei de citar, o que significa a graça não é inútil ou não foi inútil em mim, não foi em vão? Quando é que ela não foi em vão? Quando ela me exercitou, quando ela nos exercita. O que poderia ser então graça em vão, graça inútil? Foi manifestação da graça de Deus ele procurar Moisés ali junto do monte da sarça em Horebe. Moisés estava em Horebe apenas se ocupando de fazer o seu trabalho de auxiliar do seu sogro guardando suas ovelhas. Era só isso. Fugido do Egito, escondido ali 40 anos. Lá estava Moisés, sossegadinho no canto, dizendo, esta é a vida que eu tenho de viver. De repente, a graça de Deus se manifestou, porque Deus se revelou a Moisés, botando fogo numa sarça, chamando a atenção de Moisés, falando com ele, dizendo a ele, eu estou te chamando para libertar um povo. Você vai lá, vai voltar daquele lugar de onde você saiu fugido, e vai falar com o dono deles, com o rei deles, o rei da terra, que eu sou, me mandou ir lá para libertar, te mandou ir lá para libertar esse povo. A graça se manifestou a Moisés. E o que Moisés fez com ela? Manda outro Deus, a mim não. Eu não posso, eu não sou, eu não faço, eu não aconteço, eu não falo, eu sou mudo, eu sou gago, seja lá o que for. Falo mal, sou pesado de língua, Deus, ele disse. Quando eu abro a boca só sai besteira. Manda outro. Eu não. A ponto de Deus ter dito, o que é isso? Quem foi que fez o mudo? Não fui eu. Se eu fiz o mudo, eu sei fazer. Quem fala e o que deve falar. O que Moisés fez foi dizer, Deus, eu não quero essa graça. Está lindo isso aqui, eu ouvi o Senhor falar, eu agora te conheço, sei quem é o Deus eu sou, agora manda outro ir lá dizer aos outros esta mesma revelação. Deixa ela ficar aqui só em mim, só comigo. O nome disso é graça que foi em vão. Se manifestou e morreu ali, ou morreria ali nele mesmo. Só que Deus não deixou, entrou em briga com Moisés e disse, não, é você, eu te chamei. Você, tira essas sandálias dos pés, vamos chegar para perto, vamos conversar melhor isso aí. Ela nos exercita.
A graça, quando entra numa vida, ela põe o coração inquieto. Sabe, aquele coração parmacento que fica dentro da igreja anos a fio, ouvindo, vai crescendo lá, sempre ouvindo, vai ficando adulto, vai ficando velho, vai ficando carcomido de velhice, sempre ouvindo, e não acontece nada nessa vida. O nome disso é graça inútil. Mas quando a graça entra no coração, ela não faz a pessoa desejar ter título, ser apóstolo, ocupar tal lugar, ocupar a agenda de igreja. A agenda de igreja muitas vezes fantasia a nossa espiritualidade. Atende apenas a grupo, nos faz ser clubistas evangélicos muitas vezes. Não tenho nada contra a igreja, estou apenas falando da realidade daquilo que eu próprio implementei quando fui pastor de igreja local. A gente cuida muito disso, a gente quer dar treinamento ao crente dentro do reduto das quatro paredes de um templo. Tem muito disso. Tem sua validade? Tem, mas tem o tal problema de manter o sal no saleiro, né? Não é disso que estamos falando. Mas o fato é que não é ter título, ocupar lugar e funcionar ali dentro. Pela graça de Deus sou o que sou, ela não é inútil, ela me torna inquieto. Ela me traz sede, ela me traz fome, ela me traz desejo de botar para dentro um alimento que é melhor do que aquilo que eu compro, que o mundo oferece e que mexe com as minhas emoções. Eu compro. Não. A graça me traz algo que o mundo não pode me dar. Fica aqui dentro e me inquieta. A graça comigo não é inútil porque ela me joga no chão. Quando eu estou totalmente vazio dela, descuidado dela, ela me põe no chão, ela me faz ver que eu não sou ninguém, que eu não sou nada, quanto eu preciso do poder de Deus. Me esfrega a cara no chão, me quebranta o coração. E aí me levanta outra vez e eu entendo, oh Deus, é disso que eu cogito, é assim que eu vivo, só essa vida serve para mim. Eu me lembro de um irmão, quando eu comecei meu ministério em Rio Claro, cheguei do Rio, pouco tempo depois que eu estava lá, alguns meses depois, ele me procurou. E aí pediu um horário para conversar comigo, eu não o conhecia, sentou no meu gabinete, na minha frente, veio conversar comigo, e ele me disse algo que eu nunca mais esqueci, achei muito interessante. Ele disse, pastor, eu frequentei a igreja tal durante muitos anos, desde a minha adolescência, me converti, servia Jesus direitinho ali, evangelizava, gostava de participar das atividades da igreja, fiquei jovem, fiquei adulto, namorei, tive umas decepções muito grandes, e as decepções foram crescendo, eu saí da igreja. Saí da igreja porque não queria mais estar naquela igreja local. E comecei a perambular por aqui, por algumas igrejas da cidade, e não me adequava. Tudo parecia repetir os problemas que tinham acontecido lá, que me puseram para fora, que me desanimaram. E aí eu pensei assim, quer saber? Eu não tenho nada a ver com os crentes então. Eu não tenho nada a ver com a igreja evangélica. Eu não me adequo lá. Eu vou voltar para o lugar de onde eu saí, ainda quando era bem novinho. Eu vou viver como meus amigos, eu vou viver como aqueles que estão lá fora, que a igreja chama de mundanos. Eu vou viver como os mundanos, os pagãos. Eu vou voltar para o mundo. E aí tentou viver como os mundanos. Tentou viver como as pessoas lá de fora. Aí nesse ponto é que ele me procura. Ele disse, pastor, eu já estou há muito tempo fora da igreja e não consigo me ver nem fora da igreja nem dentro do mundo. Sabe como é que eu estou me sentindo? Literalmente perdido no espaço. Eu estou entre o céu e a terra, eu estou flutuando no ar. Eu não pertenço à igreja, é assim que eu me sinto, e não pertenço ao mundo, é assim que eu me sinto. Não sei o que vai mais acontecer comigo. Eu não posso voltar de onde saí, não posso ir, aliás, não posso voltar de onde saí e não consigo ficar para o lugar para onde eu fui. Eu não pertenço nem ao céu e nem à terra. Estou no meio do caminho. Os dois espaços não estão significando nada para mim. Eu só apenas disse para ele, meu irmão, o que te falta é a graça. É entender da graça e crescer na graça e se envolver com a graça de Jesus. A graça que perdoa, a graça que restaura, a graça que te faz ter compromisso em conhecer o Senhor e crescer no conhecimento dele. Você se perdeu tentando conhecer a igreja e os seus segredos, os seus mistérios. Todas as religiões oferecem seus próprios mistérios e rituais. E eles não te preencheram. O mundo te assusta, não é seu lugar mais. Você conheceu a verdade que o mundo guerreia contra ela, que o mundo odeia. Então aqui, este espaço também não te pertence. O que faltou você viver a graça que a igreja estava ali para te oferecer, te apresentar e você conhecer.
É que talvez a igreja tenha tornado a graça eclesiológica. Graça eclesiológica é aquela graça que a igreja manipula e faz a pessoa pensar que ser crente é estar dentro dos limites daquela agenda e daquele ritual que é feito ali. Que na verdade é sempre uma redução da visão do reino de Deus. É uma diminuição, é uma adequação para um grupo. Sempre de acordo com os parâmetros de uma liderança. Quando eles são absolutamente verdadeiros e sinceros, então esses parâmetros são amplos e extrapolam 4 paredes. Você precisa da graça. Você precisa se envolver com a graça. E ali conversamos, abri a Bíblia, fui mostrando isso para ele e orei com ele. Ele saiu dali aliviado e dali para frente foi vivendo as suas experiências com a graça de Deus durante muitos anos, comungou conosco. Quando Paulo diz que ela não foi em vão, ele está dizendo que ela nos torna operantes. E aí operantes, eu já fiz todo esse preâmbulo aqui para você não confundir com ocupar cargos em igreja. Operante é porque há uma inquietude, há uma ansiedade, há um anseio. E eu começo a trabalhar em direção a este anseio. Eu vou atrás de conhecer as ciências deste mundo, as filosofias deste mundo, eu vou fazer minhas leituras, eu vou alimentar a minha mente. Mas aqui dentro há uma fome devoradora muito maior. E então eu vou tentar me nutrir da palavra de Deus. Eu vou viver a nutrição da minha vida espiritual. Não vou ficar esperando que alguém ponha uma colher com comida na minha boca. Eu vou preparar meu alimento no fogão. Eu não vou ficar esperando que um professor de escola dominical me ensine o A, B. Eu vou mergulhar dentro da palavra. Eu vou mergulhar na oração. Eu vou viver o meu Deus. A graça é operante. Ela nos torna operantes. Lembrem, Paulo passou 14 primeiros anos da sua vida de convertido, crescendo nessa graça. Só deu as caras para criar a igreja gentílica, sair atrás de formar esse povo, depois de 14 anos de comunhão estrita com o seu Deus. Eu me lembro quando Jesse Valadão se converteu. Vocês lembrem bem quem era Jesse Valadão, chamado aí de querido Cafajeste por causa do filme O Cafajeste, que ele estrelou e que lhe deu fama. Se converteu numa Assembleia de Deus, se converteu nas igrejas, numa das igrejas mais comprometidas com a questão de separação do mundo, santidade temporal. Foi lá que ele se converteu. E aí é evidente, quem se converteu? Um astro do cinema brasileiro, das telas brasileiras, que ainda fazia muita gente suspirar. E aí as igrejas cresceram em cima disso. E aí esse é um vício que nós evangélicos temos, que ainda não aprendemos, que depõe contra nós. O povo começou a querer fazer o quê? Programa de igreja com Jesse Valadão. Jesse Valadão traria povo para dentro da igreja, traria nome, traria gente para assistir. Hoje nós teremos aqui nosso irmão em Cristo, Jesse Valadão. Nós, o ex-Cafajeste, botavam faixas, etc. Um dia eu ouvi Jesse Valadão no rádio fazer uma declaração que eu aplaudi do lado de fora. Eu estava no meu quintal ouvindo e eu tive que bater palma e dizer: glória seja o teu nome. Esse homem se converteu, Jesus. Porque ele estava num programa evangélico, sendo entrevistado, e o entrevistador fez uma pergunta a ele, e ele disse: meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Está acontecendo comigo um problema, não sei se é um fenômeno, péssimo, da pior espécie. Está sendo uma experiência amarga e eu não estou conseguindo me livrar dela. Eu cometi o tremendo erro de me converter a Jesus dentro de igrejas evangélicas, porque o povo está querendo fazer fama através do personagem, o Cafajeste, ou do ator Jesse Valadão. E o que acontece é que me levam para púlpitos para pregar. Você agora mesmo está me fazendo uma pergunta aqui da qual eu não entendo nada. Simplesmente estão atropelando minha fé, minha vida espiritual. Eu sou uma criança na fé. Eu preciso crescer, eu preciso conhecer. Eu passei a minha vida inteira no mundo, vivendo uma vida de má aparência e falsa, senão eu não teria vindo para Jesus se aquilo lá fosse bom. Achei Jesus, quero conhecê-lo, quero crescer nele, não estão deixando. Estão me colocando numa posição de mestre. Eu não tenho esse lugar, eu não tenho essa bagagem, eu não tenho esse conhecimento, eu preciso ter, eu quero crescer. Mas não estão me dando trégua, nem tempo, nem espaço, estão querendo fazer ibope com meu nome. Meu Deus, eu aplaudi do lado de fora. Falei: glória a Deus, que pancada linda, que verdade maravilhosa esse homem falou, porque denunciou as coisas canalhas que acontecem entre nós.
O que esse homem ao mesmo tempo estava dizendo é: eu tenho outra sede, eu quero alimentar esse vulcão que a graça abriu dentro de mim. É uma fome devoradora de conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Então ela funciona efetiva e perceptivelmente em nossas vidas. Ela não é inútil porque ela se encarrega de nos fortalecer. Ela se encarrega de nos trazer nutrientes. Ela se encarrega de nos trazer o poder de Deus em cima da nossa fraqueza. Ela não nos eleva, pelo contrário, ela nos bota de cabisbaixos lá embaixo, para que o poder de Deus cresça, suba e fique aparente, fique evidente. Em último lugar, Paulo fala pela terceira vez no versículo 10 da graça, e o que ele vai nos dizer é que ela nos usa. Ô pastor, isso não é redundante? Não foi o que você acabou de dizer? Não, não, não. Repasse depois aí, olha, na gravação, tudo que eu disse, você vai ver que eu não disse isso não. Estou dizendo agora. Quando esse servo de Deus declara para nós: mas não fui eu, trabalhei mais do que todos eles. É isso que ele está dizendo, ela não foi inútil, eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus comigo trabalhou mais do que todos eles. Olha aqui, há uma mudança tão radical de localização, até pelos pronomes. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça de Deus, a sua graça comigo, a sua graça para comigo, a sua graça em direção a mim, não foi inútil. Não perdeu tempo na minha vida. Agora o que ele está dizendo é: a sua graça junto de mim, a sua graça comigo, pareando comigo, lado a lado comigo. Oh, que lindo! O que ele está dizendo é: a graça me usa, a graça me faz cooperador dela. É isso que ele está dizendo, a graça de Deus comigo me fez trabalhar mais do que todos os outros. Embora eu sendo menor, por isso mesmo, fraquinho, o poder se aperfeiçoou. O que é que significa poder de Deus se aperfeiçoar? Tornar o incompleto completo, tornar o imperfeito perfeito, fazer o pequeno, eu não estou falando de pessoas, fazer o que está pequeno, grande. Não estou falando de gente, estou falando de efeitos, serviços, frutos. Pois bem, ele está dizendo: a graça nos usa. É isso que ele está ensinando. A graça trabalha comigo, ela coopera comigo e me faz cooperador dela. Ela acontece através de mim. Ela acontece através de mim. Ela traz os seus próprios sinais. Não foi inútil, trabalhei muito mais, mas não fui eu que trabalhei. Foi a graça comigo. Foi a graça fazendo de mim uma marionete. Foi a graça me usando, movimentando minhas pernas, minha cabeça, minha fala, meu olhar, meus sentimentos, minhas paixões, criando coisas dentro de mim. Por quê? Ela estava acontecendo através de mim, ela estava trazendo seus próprios sinais, ela estava mostrando que ela estava ao meu redor, dentro de mim, do lado de fora. Uma vez eu usei essa expressão, falando aqui das minhas formas de fazer pão, que eu ponho a manteiga no pão para fazer, na massa do pão, então o pão ali está ungido. E depois que está preparado o pão ungido, porque a manteiga está lá dentro, eu vou untar a forma na qual ele vai ser assado. Então o pão fica ungido e untado. Ele está ungido por dentro e por fora. Ele tem unção dentro e fora. A graça faz isso. Ela te unge pelo lado de dentro e o seu exterior, não estou falando do seu corpo, eu estou falando da sua vida temporal, aparente, evidente, a sua vida interpessoal, a sua manifestação visível no mundo, também é feita através da graça. Está coberta pela graça, ela nos usa, porque ela acontece através da nossa vida, e aí ela vai ter seus próprios sinais, para que fique evidente que não fui eu, mas a graça comigo. Presta atenção, meus queridos, eu quero frisar esse ponto aqui para que ninguém se confunda, é de um conhecimento indispensável isso que eu estou dizendo aqui, para que ninguém se confunda que por ser crente eu realizei. Não, por ser crente a graça realizou em mim, sempre será o sinal da graça, sempre será evidente que foi ela comigo, foi a graça quem fez aquilo que eu estive fazendo, na verdade quem fez foi ela. Ora, então que sinais da graça é esse? O que conhecemos da graça para entender sinais da graça que provam em última instância que não foi apenas um homem na sua humanidade, uma mulher na sua humanidade limitada e fragilizada que realizou. Não foi essa mulher ou esse homem o grande detentor de compaixão, de misericórdia, de ser socorrista, de ser abençoador, de aliviar, de carregar fardos. Não, foi a graça com ele, a graça com ela. Porque esses são os sinais da graça. A primeira coisa que a graça nos faz é pensar conforme o coração de Deus.
É a linguagem de Paulo em 2 Coríntios capítulo 3. Ela nos faz pensar conforme o coração de Deus. Por isso que Deus não hesitou em dizer a respeito de Davi, aquele Davi histórico que você conhece na Bíblia. Achei a Davi, varão segundo o meu coração, ele realizará a minha vontade. Ela nos faz pensar conforme o coração de Deus. Ela nos faz sentir pelo coração de Deus. Que o nosso coração, lembrem, o que a Bíblia diz a respeito dele? Ele é enganoso. Jesus disse que dele não procede nada de bom. Mas a respeito desse mesmo coração, e agora lavado pela graça, ungido e untado, a Bíblia chega para dizer, para mim e para você, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guardado pela graça e na graça. Ele nos faz pensar conforme o coração de Deus pensa, não conforme o coração do político que pensa, não conforme o coração do professor que eu admiro pensa, o grande filósofo, o grande autor que eu leio, não conforme o coração do meu pai, da minha mãe, da minha família que exerce influência sobre mim, a minha herança genética, social e familiar, não conforme a minha cultura local, a minha cultura impõe sobre mim. Não, eu penso segundo o coração de Deus. Porque a graça me faz ter empatia com esse coração, com esse desejo de Deus. Por mais absurdo que ele seja, sempre será absurdo. Quanto mais o mundo se afundar e se aporcalhar na sua imundície e perdição, mais absurdo será o coração e o caráter de Deus para ele. Porque nos faz agir essa graça dentro dos princípios de Deus, porque ela é doadora, ela é supridora, ela é perdoadora, ela tem empatia. Esses são os sinais da graça de Deus, meus amados. E esta é a palavra que eu tinha para compartilhar com você esta tarde. Pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, não eu, mas a graça de Deus comigo. Porque ela traz um mistério em si mesma. E para falar desse mistério, eu saio um pouquinho, ou fora, do nosso texto de 1 Coríntios 15, 10. Ela traz a graça, um mistério em si mesma. Ela deve transitar entre nós, de uns para com os outros. Talvez seja esta a proposta das nossas saudações evangélicas. Graça e paz. A graça de Deus seja com vocês, que aprendemos com Paulo. Foi ele que nos ensinou, Pedro também. Então, quando eu digo que ela deve transitar entre nós, ou seja, de uns para com os outros, eu estou lembrando 1 de Pedro 1:2, onde ele diz, graça e paz lhes sejam multiplicados. Graça e paz. A graça me faz ter paz com meu irmão. E a graça pode ser multiplicada através da minha vida, na sua vida. Sabe? Não é para que eu tenha que ir na sua casa, você vir na minha, e a gente então experimente da graça. Às vezes, uma memória basta. Estou cercado, na minha formação espiritual, da memória de homens e mulheres que participaram dessa formação, que não estão mais entre nós. A memória deles, da graça de Deus neles, me fortalece. Alguns eu conheci muito de perto, como conhecendo o seu lado humano, nada atraente, nada agradável. Com falhas assustadoras, desanimadoras, contraditórias. Mas isso não impedia que a graça fluísse através deles, e quando ela fluía, eu via Cristo ali. E quando me recordo dessa graça de Deus na memória dessas vidas, meu coração se apaixona de novo. Ama o Senhor ainda mais, sente saudades profundas. Às vezes eu fico aqui pelo meu quintal orando e nominalmente citando cada um deles, esses instrumentos da graça na minha vida, e glorificando ao Senhor. E dizendo, meu Deus, quando eu chegar aí, eu quero, como lindo cântico entre nós, primeiro quero ver meu Salvador, mas eu gostaria de poder revê-los, reencontrá-los, como a promessa diz. Porque marcaram pela graça. A graça de Deus neles não foi em vão para comigo, entende? A graça se serviu deles para me suprir, para me formar, para me ensinar. São coisas que não se podem afastar, retirar mais. Servem de freio, servem de estímulo. Oh, aleluia! Foi a graça de Deus na vida deles. Você não precisa ir lá, não precisa vir cá. Às vezes a memória, um contato, uma palavra, marca aquela vida na sua vida, e isso é a graça
você jamais esquece. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Mas eu disse que voltaria para terminar ao texto de 2 de Pedro 3,18, é com que eu encerro o nosso contato de hoje, para dizer que a graça precisa ser aprendida e ampliada, ou seja, praticada, vivida de forma consciente. Por isso que Pedro diz para mim e para você: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está aí, convidando a mim e a você. Cheguem confiadamente perante o trono da graça. É riqueza infinita. Paulo fala de riquezas da graça. A graça maravilhosa, superabundante graça. Ele fala ele usa adjetivos que falam de valores infindáveis, superlativos, inesgotáveis, para dizer: é muito mais, meu querido, é muito mais, minha querida, é muito mais do que você tem vivido. Vai em frente, vai fundo, perca-se na graça de Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Obrigado por sua companhia, sua participação, por esse tempo que você separou para estarmos juntos. E lembremos, quinta-feira, 20 horas, Hebreus, parte 11. E vamos mergulhando em Hebreus e crescendo nessa graça, em nome do Senhor Jesus. Até quinta-feira, querendo Deus, para estarmos juntos na palavra de Deus. O Senhor te abençoe. Você ora daí por mim, eu oro daqui por você, sempre, em todo o tempo. Por isso que é bom aparecer aqui na telinha, porque aí eu lembro de você e eu oro por você. Fico com pena daqueles que ficam apostando na minha memória. Não pode, né, gente? É uma memória de 70, daqui a pouco tem Alzheimer por aí, então já era. Bota o nomezinho ali, apareça. Aí eu te vejo, eu lembro e eu oro. Tá bom? Sedução é o nome disso. Um beijo, Jesus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus, fiquemos com Deus. Amém.